Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Na liturgia do 14º domingo do tempo comum, do ano B, o evangelho proclamado em nossas liturgias é o de Marcos. Segundo o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que proclamamos na liturgia deste domingo
fala-nos de uma visita que Jesus fez à sua terra e da incredulidade de seus concidadãos. Desde que se tinha ido embora para começar a pregar nos povoados e aldeias circunvizinhas, Jesus não tinha ainda retornado à sua pátria. Agora ele retorna a Nazaré, onde tinha sido criado e onde reside a sua família, José, Maria, os parentes. E no dia de sábado ele foi à sinagoga e, fazendo uso do direito que todo israelita adulto tinha, ele leu as Escrituras. E após ter proclamado as Escrituras, começou a ensinar. Portanto, ao chegar Jesus em Nazaré, que já tinha feito fama com os milagres e as pregações nos povoados, a cidade inteira foi ouvir aquele filho ilustre do povo, que já tinha fama de mestre e de ser um grande realizador de curas. Mas aquilo que se poderia apresentar como um sucesso transformou-se numa clamorosa recusa, a ponto de Jesus não poder realizar ali nenhum prodígio, mas apenas fez algumas curas. E a dinâmica daquele dia foi reconstruída detalhadamente pelo evangelista Marcos. Os habitantes de Nazaré inicialmente ouvem Jesus, ficam admirados com seu ensinamento, como já Nosso Senhor tinha deixado impressionados os fiéis da sinagoga de Cafarnaum. No entanto, enquanto os fiéis de Cafarnaum, depois de ouvir Jesus, tinham reconhecido a sua autoridade, que segundo eles tinha uma autoridade diferente das dos doutores da lei, os fiéis de Nazaré vão chegar a conclusões muito diferentes e começam a questionar. Ficam perplexos e escandalizados com Nosso Senhor. Por quê? Pois conhecia a sua origem, sabia quem ele era, quem era a sua família, a profissão que ele tinha. Depois que escutaram Jesus na sinagoga, muitos de seus conterrâneos que o ouviam começaram a perguntar de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E diz São Marcos, e ficaram escandalizados por causa dele. Perante esta reação de seus conterrâneos, Jesus afirma uma verdade que também se tornou parte da sabedoria popular. Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e em sua própria casa. Os conterrâneos de Jesus, de fato, conhecem a sua origem. Sabem da sua profissão, é um carpinteiro. Sabe da normalidade da sua família, não é uma família importante, é uma família igual a deles. Eles conhecem Jesus, mas não o reconhecem. E há uma diferença muito grande entre conhecer e reconhecer. Nós podemos conhecer várias coisas sobre uma pessoa, ter uma ideia sobre ela, até encontrá-la de tempos em tempos na própria vizinhança, mas tudo isto não é suficiente para reconhecê-la, para captar o seu valor, o seu mistério, a novidade que ela traz. Porque nós podemos rotular uma pessoa segundo os nossos preconceitos, e geralmente isso dificulta conhecer as pessoas. Já temos os conceitos formados a respeito de alguém e não o conhecemos, porque os nossos preconceitos impedem de ter um conhecimento autêntico daquela pessoa. Assim, os contemporâneos de Jesus conhecem, mas não reconhecem, se escandalizam dele. Para eles, Jesus é o carpinteiro, não é um rabi. Ele nunca estudou as Escrituras com algum mestre importante da época e não tem qualificações para dizer o que ele diz, pregar o que ele pregava. Também conhece a identidade da família de Jesus e não descobre nela nada de importante, nada de extraordinário. É o filho de Maria. E os seus irmãos e irmãs são gente normal, que todos conhecem Nazaré e que nunca revelaram qualidades excepcionais. Portanto, parecia claro para os contemporâneos, os conterrâneos de Jesus, que as ações que ele realizava eram humanamente inexplicáveis. Ficaram escandalizados. Os concidadãos de Jesus o veem fora da instituição judaica. Onde é que ele aprendeu tudo aquilo? É a questão que levantam.
Por isso, pensavam que o ensinamento de Jesus não podia vir de Deus, mas do diabo. Os seus conterrâneos não conseguem reconhecer a presença de Deus agindo em Jesus de Nazaré. Por que os concidadãos de Jesus não o reconhecem e não acreditam nele? Porque não aceitam a encarnação de Deus. Para eles, a encarnação de Deus é um escândalo. Não reconhece este mistério de um Deus que assume a nossa humanidade, de um Deus que assume a nossa história, por isso não aceitam Jesus. Inconscientemente sentem que é escandaloso que o Deus Todo-Poderoso se revele na pequenez da nossa carne. Que Jesus de Nazaré seja filho de Deus, aquele carpinteiro, seja filho de Deus. Tem dificuldade de reconhecer a divindade escondida na humanidade. Tem dificuldade de reconhecer Deus que habita no rosto, nas palavras, no gesto de um homem simples, que habita em Jesus. Portanto, a rejeição provém do fato de achar escandalosa a encarnação de Deus. O fato dele tornar-se um homem concreto, numa pessoa concreta, em um lugar concreto. Se escandaliza como um modo, se escandaliza como Deus se manifesta. E nós devemos pedir sempre, ao fazer essa oração, pedir a Deus a graça de não escandalizar com a sua encarnação. Porque Deus se manifesta a nós no nosso dia a dia, através das coisas mais simples e ordinárias. E podemos correr o risco de não reconhecê-lo. Na realidade, é mais cômodo crer em um Deus abstrato e distante, que não se intromete nas situações concretas da nossa vida, do que aceitar um Deus que se encarnou. Nós temos dificuldade em acreditar em um Deus humilde, que está escondido em nossa realidade, que faz próximo de nós, habitando a normalidade da nossa vida. Assim, tanto quanto os concidadãos de Jesus, nós podemos correr o risco de, quando Deus passar, não o reconhecer. Por isso que Jesus responde aos seus concidadãos, citando um conhecido provérbio: nenhum profeta é respeitado no seu lugar de origem, e nenhum médico faz curas entre os seus conhecidos. E nessa resposta, Jesus se assume como profeta, como um enviado de Deus, que atua em nome de Deus e que tem uma mensagem divina para oferecer aos seres humanos, às pessoas, aos homens do seu tempo. Os ensinamentos que Jesus propõe não vêm dos mestres judaicos, mas vêm do próprio Deus. A vida que ele oferece é a vida plena e verdadeira que Deus quer propor a todo ser humano. A recusa generalizada da proposta que Jesus traz coloca-o na linha dos grandes profetas de Israel, que também foram rejeitados. O profeta Ezequiel é um exemplo, escolhido para falar a um povo que ia rejeitá-lo, que tinha um coração duro, que tinha uma cabeça dura, mas, no entanto, Deus assim o escolheu, para que não faltasse àquele povo que estava na Babilônia a profecia. É o modo de agir de Deus. Escolhe, portanto, profetas e os envia para falar no seu nome. Assim, Deus oferece aos homens, através de Jesus, perspectiva de vida nova e eterna. Mas as pessoas são livres, nós somos livres, para reconhecer ou não Deus, para aceitá-lo ou não. Por isso devemos pedir a Deus que não feche o nosso coração, para que possamos ser capazes de reconhecê-lo quando ele passa em nossa vida. São Marcos observa que, apesar de tudo, não obstante aquela incredulidade, não obstante a rejeição e o escândalo das pessoas em relação a Jesus, que mesmo assim ele curou alguns doentes, impondo as mãos sobre eles. Provavelmente esses doentes são aquelas pessoas que manifestaram abertura a nosso Senhor Jesus Cristo, mas de qualquer forma não tiveram a coragem de cortar radicalmente os laços com os mecanismos religiosos do judaísmo para descobrir a novidade radical do reino manifestado da pessoa de Jesus de Nazaré. Peçamos, portanto, ao Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, que desfaça a nossa dureza de coração e a limitação da nossa mente, para que sejamos abertos à graça de Deus quando Ele se manifesta na nossa vida, para que sejamos abertos à sua verdade e assim possamos acolher a sua mensagem de salvação no cotidiano da nossa própria vida. Como quem tem milhões de coisas a dizer, chegou de lá do céu o Filho eterno e se tornou
filho de mulher. Viveu num lar e obedeceu. Por 30 anos se calou. Milhões de coisas ele tinha pra dizer, mas esperou e escutou, dialogou, deixou falar. E então falou como quem tinha o que dizer. Falou das coisas deste mundo e do céu. Jesus falou. E eu ouço a sua voz a nos dizer que não estamos sós. Em cada curva, em cada canto, em cada estrada onde eu vou, eu ouço a sua voz. Nas festas e na cruz, nas trevas e na luz, eu penso em Jesus, ó sim, no seu imenso amor por nós, no seu imenso amor por mim. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Segundo a doutrina cristã, a ira é um dos 7 pecados capitais. Na lista dos pecados capitais, feita pelo místico medieval Hugo de São Vito, a ira é o 4º pecado capital. E a ira ela é pecaminosa. Quando, sob o seu efeito, nós não controlamos as nossas emoções irracionais e agimos de forma desordenada, perante situações que poderíamos agir com equilíbrio e moderação. Quem age possuído pela ira perde a sua condição de sujeito. É como se sofresse uma espécie de transtorno de personalidade. Em estado de surto, a pessoa comete absurdos, causa danos irreversíveis ao outro, pode cometer até o homicídio. Quantos homicídios ocorrem em um surto de ira, de forma injustificada por situações insignificantes? Diante de situações extremamente desagradáveis, a espiritualidade cristã nos convoca a imitar Deus, que é misericordioso e clemente, lento para a ira, paciente e generoso em seu amor, conforme nós recitamos no Salmo 102, o versículo 8. Quem age movido pela ira excede-se, comete violência e geralmente agride e fere as pessoas que estão mais próximas de sua convivência humana. Justamente direciona a ira para a pessoa errada. Quando acontece na família, pai ou a mãe ou um membro da família trabalha o dia inteiro, passa pelo grande estresse do trabalho, muito aborrecimento, e quando chega em casa descarrega a ira sobre quem não merece, sobre aqueles que estão próximos, sobre aqueles da sua cercania.
Aristóteles, na Ética Nicômaco, nos ensina que é fácil irar-se. Todos são capazes disso, mas não é absolutamente fácil e, sobretudo, nem todos são capazes de irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no modo certo, no momento certo e por uma causa justa. Numa catequese que o Papa Francisco fez na audiência geral, do dia 31 de janeiro deste ano, ele diz que a ira é um vício destrutivo, que afeta profundamente as relações humanas. Ele nos ensina que a ira é facilmente identificável, através das mudanças físicas e comportamentais da pessoa, como a agressividade, a respiração ofegante, um olhar sombrio. E a ira muitas vezes nasce de uma injustiça percebida e pode ser descarregada de forma desproporcional contra aqueles que não são os culpados reais. Por isso que o Papa enfatiza que a ira destrói a capacidade de aceitar o outro em sua singularidade, levando ao ressentimento e à perda de lucidez. As causas da ira podem variar, incluindo frustrações, injustiças e situações que desafiam o ego. A ira pode levar a consequências devastadoras, como a perda de controle, violência e até homicídio. Na perspectiva cristã, a ira é vista como um sentimento que contamina o coração e deve ser controlada para evitar que leve a situações ou ações irracionais e destrutivas. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele explora a natureza da ira e discute se ela é sempre pecaminosa e conclui que a ira pode ser justificada em certas circunstâncias, quando é dirigida contra uma verdadeira injustiça. No entanto, quando a ira é desproporcional ou dirigida incorretamente para quem não merece, quando leva a comportamentos descontrolados e violentos, ela torna-se pecaminosa. Santo Tomás argumenta que a ira pode ser lícita quando é motivada por uma justa indignação contra o mal. E a ira justa é aquela que é proporcional e dirigida de maneira apropriada. A ira é considerada pecado quando se torna descontrolada e leva a ações irracionais. Santo Tomás faz uma distinção entre a ira justa e a ira pecaminosa, enfatizando que a ira pecaminosa é aquela que excede os limites da razão e da justiça. Por isso ele considera que nem toda a ira é pecado mortal. A gravidade do pecado da ira depende da intensidade e das consequências que ela traz, que ela provoca. Uma ira moderada e justificada pode não ser mortal, enquanto uma ira descontrolada que leva à violência externa pode ser. Santo Tomás de Aquino argumenta que, embora a ira seja um pecado sério, não é necessariamente o mais grave. A gravidade do pecado é avaliada com base nas suas consequências e na intenção por trás dele. Tomás de Aquino concorda com Aristóteles, em grande parte, afirmando que a ira pode ser classificada de acordo com a sua origem e a sua manifestação. Ele reconhece a complexidade da ira e a necessidade de uma análise detalhada para entender as suas diferentes formas. A ira é definitivamente contada entre os vícios capitais, pois é uma das paixões que mais facilmente leva a outros pecados, como a violência e o ódio. Santo Tomás identifica 6 filhas da ira: a rixa, a intumescência de coração, o coração inflado, cheio de ódio; a contumélia. Contumélia é quando nós agredimos as pessoas de forma inapropriada, a agressão verbal, com calúnias e outros tipos de situações. A vociferação, indignação e blasfêmia são filhas da ira. Estas são manifestações específicas da ira, que levam a outros comportamentos pecaminosos. Mas a ausência completa de ira, em situações onde ela seria justa, pode também ser um vício, indicando uma falta de zelo pela justiça. Ora, se alguém presencia uma profunda injustiça e não é capaz de indignar-se, há alguma coisa errada. Por isso que Santo Tomás sugere que o equilíbrio é fundamental. De fato, a ira é uma emoção complexa, que pode ser justificada em certas circunstâncias, mais frequentemente leva a comportamentos pecaminosos e destrutivos. Tanto a doutrina cristã quanto as filosofias antigas enfatizam a importância do autocontrole e da paciência
para lidar com a ira de maneira adequada. Controlar a ira é essencial para manter a paz interior e evitar ações que possam causar danos irreparáveis a si mesmo e aos outros. Em determinados contextos é preciso agir com vigor e não com ira. Agir com vigor é um modo de restabelecer a balança da justiça para não permitir que o mal prevaleça. Mas é necessário controlar a ira para agir com racionalidade e firmeza onde é necessário, mas jamais com ódio, rancor ou vingança. Quando nós estamos prestes a agir, movido pela vingança, nesse momento nós devemos interromper a nossa ação, porque a vingança contamina a nossa intenção e torna uma ação boa e má. Mesmo se a causa a defender for justa, a vingança contamina aquela causa e potencializa o mal, tornando-o ainda mais letal. Por isso, vamos exercitar o equilíbrio e assim, com moderação, podemos reagir com vigor diante das situações desagradáveis que nos irritam no nosso dia a dia. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.